Olá, amigo! Como é bom ter você em mais essa aula do curso de Angular e Spring Framework. Tá? Continuando o nosso processo de configuração do nosso projeto do Spring com Angular, qual que é o primeiro passo na configuração de conexão com o banco ou com o Hibernate, com o Spring Framework? Tá? Eu vejo por aí inúmeros projetos sendo configurados sem data source. Tá? O que é o data source? É uma fonte de dados de conexão com o banco de dados, é um objeto que você delega inúmeros recursos em cima de um data source. Você delega para o Apache Tomcat ou para o JBoss e por aí vai. Você delega inúmeros recursos que facilitam a produção do projeto e o desempenho do projeto em produção. Eu vejo o pessoal fazendo configurações simples, sabe? Direto no arquivo do Spring. Pode, mas a forma mais aconselhável, a forma mais correta, que você vai ter um bom desempenho, você vai ter menos problema, ou então quase zerar o problema de conexão do teu projeto, ainda mais em um aplicativo web, é usar o data source. Tá? Se você for ver algumas configurações mais avançadas, todos os servlet container, ou então os servidores de aplicação, os frameworks, eles têm a opção de data source e recomendam utilizar o data source. Tá? A nossa aplicação vai ser super simples, mas eu quero passar esse conhecimento avançado para vocês, tá? Porque justamente por ser um diferencial do nosso curso, é passar coisas avançadas para você. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa a se fazer para configurar um data source é você criar dentro do metainf, você deve criar um arquivo chamado context.xml. Tá? Em minúsculo, context.xml. Tá? A estrutura dele é essa daqui. Tá? Um contexto e o resource, que aqui são os parâmetros de recurso. Eu fiz uma legenda aqui para você, para ficar disponível, tá? Para você entender melhor. Aqui tem uma parte da documentação, então, se você quiser acessar. Alguns parâmetros estão em outros sites, mas uma procurada no Google você acha. E eu fiz questão de fazer uma legenda aqui, porque às vezes, para quem nunca viu isso, acessar a documentação oficial do Apache, a pessoa fica perdida, sem saber, sem entender. Então eu fiz questão de fazer uma legenda aqui, tá? Então vamos lá, vamos entender essa arquitetura aqui. A arquitetura web, falando de Tomcat, como nós estamos trabalhando com o Apache Tomcat, ele sabe que se tiver um arquivo context.xml dentro do metainf, ele vai ter que ler e procurar os recursos que foram configurados. Então, isso você não vai precisar apontar esse context em lugar nenhum. Você só cria ele aqui. Tá? E ele já vai funcionar. Porque o servidor ele sabe que é um padrão dele procurar esse arquivo de configuração ali dentro. Se tiver, ele vai pegar e vai sair ativando os recursos. Tá? Então, vamos lá. Reload. Se o contexto cair, vai ser ativado novamente. E aqui tem uma tag de recursos. Tá? Vamos ver cada um deles aqui. O nome para o nosso recurso. Isso aqui é um padrão. JDBC barra data source. Use sempre esse padrão. Para quem está designado isso, né? O container, quem que é o nosso container? É o nosso Apache Tomcat. Tá? Qual que é o tipo da nossa conexão? É um data source de banco de dados, né?
Então aqui esse caminho aqui é do Java. Default auto commit false, eu não quero a conexão, um commit automático, porque eu vou definir o momento certo na minha aplicação, eu vou definir o momento certo que eu quero dar o commit. Máximo de transações ativas, isso daqui já está na legenda, ó. O máximo de transações ativas, então, eu posso ter 50 transações sendo realizadas. Isso daqui pode ser um número bem alto, tá? Mas eu defini pequeno. Max idle, máximo de transações inativas no pool, né? Isso daqui também ativa um pool de conexões. Então, para quem não sabe, um pool de conexões é essencial para o desempenho de uma aplicação web. Tá? Então nós temos a hora que levantar o contexto do servidor, ele vai ter um total de conexões ativas e um total de conexões inativas, né? As inativas, vocês vão ver depois que vai ter alguns parâmetros que pode remover essas conexões inativas. Tá? Então, um pool de conexões, por exemplo, eu tenho 10 conexões esperando por uma requisição. Então, isso agiliza, isso é questão de performance. Então, o usuário vai entrar e vai salvar na nossa tela, já vai ter uma conexão pronta esperando por ele. Tá? E isso aumenta a performance. Tá? O próximo, max wait, é o tempo máximo sem conexão no pool. Tá? Initialize, conexões inicial no pool. Se a gente iniciar o nosso projeto, a gente vai ver que vai ter 10 conexões feitas na nossa base de dados. Tá? O Drive Class, trabalhando com Postgres, Validation Query. Quando o nosso servidor estiver subindo a nossa aplicação, ele vai fazer select no banco, tá? E validar se a conexão com o banco pode ser feita, né? Então isso daqui é muito importante, né? Teste valido, ele testa conexões válidas, né? Vamos arrumar isso aqui. Ele testa conexões válidas. Teste onBorrow, né? Valida conexões antes de remover. Então, tipo, ele tá uma conexão ociosa, ele vai validar se pode remover a conexão. Aqui, ó. Não teste per vector run. Então aqui, ó, número de conexões a validar. O tempo, né? Ó, time between vector runs milissegundo. Aqui, ó, é o tempo entre as validações de conexão. Então ele valida uma, depois ele vai esperar para validar outra. Então ele tem alguns recursos aqui muito interessantes que vocês devem usar. Ó, min evictable idle time milissegundo. Ó, a quantidade de tempo que a conexão pode ficar ociosa, tá vendo? E depois tem o anti-jar looking, que evita o bloqueio de arquivo jar em processo do servidor. Anti-resource locking, não permite bloqueio de arquivos em processos e jar. Os outros depois são padrão, username, password, URL. O URL que você define como parâmetro aqui um auto reconnect true. Caso venha cair a conexão, ele também vai dar um jeito de recuperar essa conexão. Tá? Então são coisas que não são explicadas porque tá na documentação e são coisas mais avançadas que você deve usar em seu projeto web. Existem muitos outros parâmetros mesmo.
tá? Mas assim, não use só os parâmetros básicos de conexão. Por favor, use mesmo toda essa parte avançada e o que mais você puder aprender e ir atrás, tá? Então essa foi a nossa aula sobre a configuração do Data Source em projeto web.